Eu me alegro em poder estar aqui orando com os irmãos, buscando da parte do Senhor aquilo que Ele tem para nós hoje. Todos os dias nós temos uma porção de bênção para receber do Senhor, amém, irmão? Bom, e eu quero compartilhar só umas pequenas partes da Bíblia que ontem à noite eu estava falando com o Senhor e pedindo direção para o que compartilhar com os irmãos, né? E eu sei que com tudo o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, isso deixa a gente um pouco meio agoniado, um pouco meio assim ansioso, um pouco preocupado, com muito medo, né? Com tantas restrições, com tantos cuidados que nós precisamos ter. Precisamos mesmo ter, mas não podemos ser reféns do medo, né? Nem da angústia, porque ela não vem do Senhor. E eu peguei alguns versículos aqui, acho que quatro versículos, e então eu quero compartilhar rapidamente, porque daqui a pouco eu vou estar em reunião, mas eu quero deixar aqui alguns versículos para que você medite, amém? Então o primeiro que eu coloquei, não necessariamente na ordem, porque eu anotei aqui os versículos, mas o que veio no meu coração é Filipenses 4:6, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela, oração e súplica com ações de graças. Você já deu ação de graças pela sua vida? Porque você acordou hoje? Talvez você fale, eu não estou com muita saúde hoje, como que eu vou dar ação de graça? Dá ação de graça pela sua vida. Agradecer a Deus pelo seu cônjuge, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelo genro, pela nora, né, pela toda a família, pelos amigos, pela igreja, pelos pastores, pela sua liderança, pelos patrões, né? Às vezes você é o patrão, agradecer a Deus pelos seus empregados. Você viu que tem tantas coisas para você dar ação de graças hoje? Então, se você está ansioso, joga essa ansiedade fora, porque a ansiedade, ela atrapalha o mover de Deus, porque a ansiedade, ela coloca dúvidas do cuidado de Deus na sua vida. Então não deixe a ansiedade ocupar o lugar do seu coração, o lugar da sua fé. Amém? Então nós vamos aqui, através da oração e da súplica, dar ações de graça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado e por tudo aquilo que Ele ainda já reservou para nós, que nós vamos tomar posse. Amém? E outro versículo que eu coloquei aqui, que é muito conhecido, que é Mateus 6. Eu coloquei aqui do 27 ao 30, mas eu não coloquei todos não, tá? Eu coloquei só um, que agora eu não sei se é o 27, se é o 28. Me perdoe, irmão, na hora que eu estava escrevendo eu esqueci. Mas o versículo fala o seguinte: observai as aves dos céus. Tem 2 pontos também. Quando tem 2 pontos, a gente tem que parar para ver o que Deus está falando, né? Então ali em cima está falando que nós precisamos fazer conhecido diante de Deus as petições, 2 pontos. A oração e súplica. Agora aqui de novo, Jesus está mandando a gente olhar as aves dos céus. Tem 2 pontos aqui de novo. O que é que a gente tem que aprender com as aves dos céus? Primeiro, ele falou que elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Olha que maravilha, irmãos. Porventura, não valeis vós muito mais do que elas? Então veja, um passarinho, ele não fica preocupado que ele tem que plantar para ele colher. Ele simplesmente come, ele se alimenta, porque Deus sustenta cada uma delas. Elas fazem os seus ninhos, elas têm comida para os seus filhotes, ela tem um companheiro ali que vai andar por toda a vida, ou por um tempo, né? E por que nós andamos ansiosos? Porque o capítulo 26 fala: por que andeis ansiosos pelo que há de comer, pelo que há de vestir, onde vai morar, como que vai pagar uma conta, né? Mas Jesus nos manda olhar para o céu. As aves andam voando. Primeiro, a gente tem que olhar para o céu, porque é onde Deus está, né? Lá nas regiões celestes. Então, quando as tribulações, as angústias aqui dessa terra de baixo nos faz ficar cansados, com medo, nós precisamos levantar os nossos olhos e ver o cuidado de Deus primeiro pelas aves. E como que Deus cuida das aves e não deixa elas passar fome, e Deus vai nos deixar passar privações, não é verdade, irmãos? Então eu estou aqui, sacudindo você, para que você primeiro não fique ansioso, e depois você não fique angustiado,
pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, né? Como é que vai ser? Esquece isso, vai para Deus, Ele cuida das aves e Ele cuida muito mais de você, porque as aves, elas vivem, daqui a pouco tá morrendo e pronto, acabou. Mas você não é filho, você é eterno, você é amado de Deus, Ele cuida de você, amém? E outro versículo que eu quero compartilhar com você aqui agora, tá no Salmos, no Salmo 139, no versículo 23, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Aqui eu quero destacar 3 palavras que tem nesse versículo, que eu me atentei aqui agora. Porque se a gente está ansioso, se a gente está preocupado com o dia de amanhã, né? O Senhor nos leva para essa palavra. E o salmista nos pede para Deus sondar o coração dele. Pede para ele provar os pensamentos e pede para ele guiar ele pelo caminho eterno. Então, irmãos, eu quero fazer a mesma coisa que o salmista fez aqui. Eu quero pedir para que Deus sonda o seu coração, que Ele prova os seus pensamentos. A prova aqui fala da gente estabelecer a verdade. A prova fala de examinar para ver se está correto. Quando a gente está na escola, a gente faz prova para o professor saber que nós estamos aprendendo a lição verdadeira, o que ele ensinou. Então Deus já nos ensinou tantas coisas, né? Tudo que a gente sabe foi Deus que nos ensinou. Então que o Senhor faça sondar o seu coração, que Ele examine os seus pensamentos, porque os pensamentos eles nos enganam, eles nos levam para longe de Deus, eles nos separam dos nossos relacionamentos, porque o diabo vem através dos pensamentos, né? O diabo joga pensamento na sua cabeça, na sua mente, para que você fique confuso. Então não aceite isso. E depois, guia-me, deixa o Senhor te guiar nessa manhã, amém? Não fique assim, né? Preocupado demais, angustiado demais, temeroso demais. Não faça isso. Deixa o Senhor te sondar, deixa o Senhor te examinar os pensamentos e deixa Ele te guiar pelo caminho eterno. Porque quando o Senhor te guia pelo caminho eterno, não tem erro, não tem extravio, né? Não tem buraco, não tem nada que vai te machucar. Porque se você deixa o Senhor sondar seu coração para ver se tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada. Sonda, né? Para ver o seu coração e prova para ver os pensamentos, se há algum caminho mau, se você pegou algum atalho, né? Algum extravio que vai dar ruim lá no final. E deixa Ele te guiar pelos caminhos que não vão dar errado, vai dar certo, que é os caminhos eternos, amém, irmãos? E por último, eu quero deixar aqui o Salmo 46, do versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém? Ele é Deus dentro da pandemia, Ele é Deus fora da pandemia, Ele é Deus nas crises, Ele é Deus na sobriedade, Ele é Deus em todos os momentos, amém, irmãos? Então que Ele fala: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quem é que vai exaltar o Senhor nas nações e quem é que vai exaltá-lo na terra? Nós vamos fazer isso, porque Ele é o nosso Deus presente em todos os momentos. Então nós precisamos ficar quietos. Em momentos de tribulação, de angústia, de temor, não é momento da gente ficar: ai meu Deus, e agora, e agora? Fazer igual o papai: e agora? Né? Não, papai não. O Chapolin: e agora? Quem poderá me defender? Né? O Chapolin colorado. Não, nós não temos Chapolin colorado, nós temos o nosso Deus, que Ele é o nosso Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Então, não vamos ficar ansiosos, não vamos ficar com medo, nós não vamos ficar inquietos, porque o nosso Deus é o nosso Deus poderoso. Ele é infalível, Ele Ele é ilimitado em bênção, em poder. Então, veja, eu quero que você receba essa palavra hoje no seu coração, amém? Eu sei que em todo momento o diabo nos bombardeia, né,
com pressões, com angústias, com tentações, com dúvidas, com medo, com falta de paz, com angústia, né? Em todo o tempo nós recebemos uma avalanche, né, de mentiras do diabo, dizendo que nós estamos sozinhos, que Deus nos largou, que Deus não se importa com a gente, que Deus ama mais um do que o outro, que Deus dá mais um do que para o outro, que Deus não está vendo, Deus não está vendo o que eu estou passando, Deus não está vendo essa pandemia, porque Deus não acaba com isso. Então isso é voz do inferno, é língua de serpente. Mas eu quero dizer para você, aquieta o seu coração nessa manhã e deixa Deus te sondar, deixa Deus examinar, deixa Deus te guiar, amém? Então essa é a palavra de Deus que eu tenho para você e eu quero orar para que você esteja assim nesse lugar de descanso, nesse patamar de confiança, de saber que Deus é Deus em todo o tempo. Deus não deixa o seu trono, Deus não deixa de amar, Deus não deixa de preocupar, porque nós somos filhos. Nós, como pais, nunca esquecemos os nossos filhos. Nunca. E quando eles estão em tribulação, nós queremos de qualquer maneira ver o que dá para fazer. Mas Deus não vê o que dá para fazer porque Ele faz. Ele não fica ali contando moedas para saber se vai te ajudar a pagar uma conta. Ele não fica ali pensando assim, peraí, deixa eu ver se eu posso curar essa enfermidade. Não tem nenhuma enfermidade que Deus não possa curar. Não há nenhum problema que Deus não possa solucionar. Não há nada difícil que Deus não consiga ajustar. Não há nada complicado que Deus não transforme. Amém? E não há nada que Deus não possa sustentar as nossas vidas, amém? Então aquieta e saiba que o Senhor é o seu Deus e Ele está aí presente na sua vida, né, em todo o tempo. Se demorou, não é porque Deus esqueceu, que Ele deixou para lá, é porque não está na hora, amém? Sossega, aquieta, fique na posição de sentado, aguardando, em paz, sabendo que o Senhor é Deus e que Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu de fazer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua liderança, em todos os momentos, em todos os âmbitos da sua vida, amém? Então eu quero deixar essa palavra para você poderosa, que a palavra de Deus é poderosa, né? Então aquieta o seu coração e ouça, sinta e desfrute do cuidado do Senhor que cuida das aves e quanto mais, muito mais, vai cuidar de você, amém?